Livro El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Kenneth E. Reagan. Capítulo 1. O Deus mais do que suficiente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, versículos de 14 a 16. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, 1. Quando o Senhor Deus apareceu a Abraão, o que ele realmente falou em hebraico foi: Eu sou El Shaddai. El Shaddai é um dos 7 nomes, segundo a aliança, pelos quais Deus se revelou a Israel. Em hebraico, El Shaddai significa o todo-suficiente ou Deus mais do que suficiente. Gosto da tradução de El Shaddai como Deus Todo-Poderoso em nossas Bíblias. Se ele é o todo-suficiente, então é o Todo-Poderoso, que é mais do que suficiente. Em todo o Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso se revelava e desvendava como o Deus que é mais do que suficiente. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O Senhor disse a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra em que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Gênesis 15, 13 e 14. Passaram-se 430 anos. Deus entrou em cena e falou com Moisés, o qual conduziu os filhos de Israel para fora do Egito. Enquanto os israelitas partiam, porém, o coração de Faraó foi endurecido, e este perseguiu o povo com os soldados, pretendendo retomá-lo e levá-lo de volta à escravidão. Os filhos de Israel ficavam em pé na praia do Mar Vermelho, perguntando: O que faremos? Os egípcios estavam atrás deles e o Mar Vermelho estava adiante. De um lado deles estava o deserto e do outro as montanhas. O Deus mais do que suficiente falou a Moisés: E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Êxodo 14, 16. Quando o servo de Deus obedeceu a ele, as águas do mar se separaram por um tempo suficiente para os filhos de Israel atravessarem em terra seca. Foram libertos. Quando o exército egípcio tentou segui-los, todos foram afogados nas profundezas do mar. Um pregador modernista escreveu: Ora, realmente não foi um grande milagre. No lugar onde passavam pelo vão, a água só ia até os tornozelos. Quando li aquilo, pensei: Querido Senhor, o coitado daquele simplório acha que um exército inteiro afogou-se em água rasa, a qual só ia até os tornozelos. Teria sido um milagre maior ainda se um exército inteiro se afogasse em águas tão rasas assim. A questão não é que se afogaram em águas que só chegavam aos tornozelos, mas que o Criador dividiu-as e Israel atravessou com pés enxutos. Aconteceu exatamente como a Bíblia diz: Deus abriu o Mar Vermelho. Quando os filhos de Israel chegaram ao outro lado com segurança, as mulheres pegaram seus instrumentos musicais e começaram a cantar e a dançar. No cântico que o Espírito de Deus lhes deu, constam as palavras de Êxodo 15, 8b. Os abismos coalharam-se no coração do mar. A água coalhada é congelada. Deus fez a água levantar-se dos dois lados como um muro e a congelou. Os filhos de Israel atravessaram o mar, pisando em terra seca. A palavra foi falada e as águas se ajuntaram de novo. Ele é mais do que suficiente. Ao chegarem à terra de Canaã,
encontraram outras dificuldades. Certo dia, travavam uma batalha crucial contra seus inimigos. Estava endurecendo. Se anoitecesse, poderiam perder a batalha. Josué, o líder deles, orou para que o sol e a lua se detivessem no céu. Josué 10, 13. O Pai Celeste, então, fez parar o universo porque um homem de Deus orou. O Altíssimo podia fazer isso porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, todo-suficiente, o Deus mais que suficiente. Por meio de todo o Antigo Testamento, constatamos que esse Deus é mais do que suficiente, revelando-se na vida dos homens e das mulheres, patriarcas, profetas, sacerdotes e reis. Vemos também Elias orando no Monte Carmelo e o fogo da parte de Deus caindo do céu para consumir o sacrifício. Os profetas de Baal foram derrotados. 1 Reis 18. Ele é o Deus mais do que suficiente. Temos os exemplos ainda dos poderosos guerreiros de Davi e achamos que estamos lendo a respeito das façanhas de super-homens. Embora realizassem feitos muito além do naturalmente possível, eles mesmos não foram feridos nem mortos. Venciam seus inimigos porque o poder de Deus estava sobre ele. Ele é mais do que suficiente, mesmo no meio da guerra. No Novo Testamento, Jesus declarou em João 14:9b: quem me vê a mim, vê o Pai. Ele disse aos judeus, João 8,56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Ao que responderam no versículo 57b, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus disse no versículo 58b, antes que Abraão existisse, eu sou. De acordo com os textos do Antigo Testamento, vimos que Deus se revelou a Moisés como grande Deus, eu sou. Jesus estava querendo dizer aos judeus, eu sou aquele Deus. Vocês estão olhando para Deus nesse instante. O Senhor Jesus Cristo demonstrou em seu ministério terreno que Ele é o grande Deus, eu sou. Ele é mais do que suficiente. Vemos Jesus e os discípulos lá fora no deserto com a multidão. Foi nessa ocasião que ele pregou o que chamamos de Sermão da Montanha. Naquela ocasião, o povo passou vários dias sem comida e por isso estavam famintos. Assim, Jesus ordenou aos seus discípulos que dessem alimento à multidão. Diante disso, por não terem comida para dar às pessoas, fizeram uma busca entre o povo, mas só acharam um menino que lhes ofereceu o lanche dele, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6:9. Jesus mandou os discípulos colocarem a multidão sentada em grupos. Em seguida, o mestre pegou o lanche do garoto e alimentou cerca de 5.000. Ele é mais do que suficiente. Um pregador modernista de renome asseverou: ora, isso não é realmente um milagre. Afinal de contas, os pães naqueles tempos eram maiores do que nos dias de hoje. Tal homem esqueceu-se de que se tratava do lanche de um só menino. Quando Jesus entra em cena, ele é mais do que suficiente. Certa vez, o Salvador estava com sua mãe em um casamento em Caná da Galileia. Lá, ela lhe disse que não havia mais vinho e ordenou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. Jesus mandou-lhes encher de água as talhas e levá-las ao mestre de cerimônias. Quando chegaram até ele, a água já havia sido transformada em vinho, ao que o mestre de cerimônias exclamou: vocês guardaram o melhor para o fim. Jesus é mais do que suficiente. Em uma determinada ocasião, Cristo aproximou-se da cidade de Naim, onde achou uma procissão fúnebre saindo dos portões em direção ao cemitério. O morto era filho único de uma viúva. E assim Jesus, aquele que é mais do que suficiente, fez a procissão parar. Foi até o caixão e mandou o jovem morto levantar-se. O rapaz então ergueu-se e Jesus o devolveu à mãe dele. O Salvador é mais do que suficiente.
Certo dia, chegou a Jesus a notícia de que seu amigo Lázaro estava morrendo, mas o Filho de Deus, deliberadamente, demorou mais alguns dias antes de chegar até Betânia. Ao saber que Jesus estava próximo de sua casa, Marta correu para encontrar-se com ele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21b. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, no verso 23b. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, verso 24b. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, verso 25b. Em seguida, o mestre disse que queria ver onde Lázaro estava sepultado. O corpo de Lázaro tinha sido colocado em uma gruta, cuja entrada havia sido lacrada com uma pedra. Quando Jesus ordenou algumas pessoas que tirassem a pedra, rolando-a para fora da entrada, Marta, que era irmã do morto, protestou: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. João 11, 39b. Mas fizeram o que o mestre havia pedido. Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora. Verso 43. Lázaro saiu, ainda envolto e amarrado nas mortalhas. O mestre então disse: desligai-o e deixai-o ir. Verso 44c. O Deus que é mais do que suficiente é maior do que a morte. Em uma ocasião, Jesus viu um mendigo cego chamado Bartimeu sentado ao lado da estrada perto de Jericó. Ao saber que Jesus de Nazaré se aproximava, Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 47b. Jesus parou e disse: que queres que te faça? Marcos 10, 51b. Bartimeu respondeu: Mestre, que eu tenha vista. Verso 51c. Louvado seja Deus, ele foi mais do que suficiente. Tão frequentemente queremos delegar tudo ao passado. Dizemos: era maravilhoso naqueles velhos tempos. Deus conseguia fazer todas aquelas coisas antigamente. Não é incrível? Ou, por outro lado, queremos passar por cima do momento atual e falar a respeito de como será quando todos chegarmos ao céu. Um dia tudo isso passará, murmuramos. A qualquer momento deixarei esse vale de lágrimas, aqui fico peregrinando como mendigo no meio do calor e do frio. Nossa vida pode ser diferente agora mesmo, se cremos em Deus. As coisas podem ser mudadas aqui se confiarmos nele. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é o todo suficiente, não apenas o Deus de ontem, ele é o Deus de agora. O Senhor não disse: eu sou o Deus que era mais do que suficiente. Não, ele não afirmou: eu sou o Deus que será mais do que suficiente. Ele declarou: eu sou El Shaddai. Segundo o divino plano de Deus, Jesus carregou sobre si nossos pecados e nossas enfermidades. Ele se colocou nas mãos de homens pecaminosos, foi pregado na cruz e entregou seu espírito. Jesus não podia ser morto, a não ser quando foi feito pecado por nós. O Filho do Altíssimo tomou nosso lugar. Ele precisou descer à prisão do sofrimento, o inferno, porque foi nosso substituto. Tenho certeza de que todos os demônios correram para cima e para baixo nos becos e nas travessias do inferno, jubilosos. Conseguimos prender o Filho de Deus, derrotamos o propósito do Criador. Mas naquela terceira manhã, era como se o Deus que é mais do que suficiente dissesse: basta! Jesus satisfez as reivindicações da justiça. A morte provém do inimigo. A palavra de Deus revela que até Jesus ser ressurreto dentre os mortos, Satanás tinha o poder da morte. Mas Jesus venceu a morte. Lá embaixo, no inferno, ele despojou de si mesmo os principados e as potestades e publicamente fê-los serem expostos ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O Rei dos Reis contou depois a João na ilha de Pátimos: o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18.
Quando Jesus saiu de lá, passou pelo túmulo e buscou o seu corpo. Ao chegar ao sepulcro com a intenção de terminar o processo de embalsamamento, Maria viu que o corpo do mestre havia desaparecido. Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela disse a um homem que supunha ser o jardineiro. Quando ele respondeu, Maria reconheceu que era Jesus, o Senhor ressurreto, e então ela estendeu a mão para tocar nele. O Cordeiro de Deus explicou em João 20:17: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando Jesus subiu às alturas, ele entrou no Santo dos Santos celestial, levando seu próprio sangue para oferecer como um sacrifício eterno por nós. Então ele voltou à terra e disse aos seus discípulos: Paz seja convosco. João 20:19. Naquele instante, os discípulos ficaram com medo, pois pensaram ser algum espírito. Jesus respondeu: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. O mestre já havia oferecido seu próprio sangue precioso e agora eles podiam tocar nele. Graças a Deus, pois Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Ele é o Deus mais do que suficiente.